As doenças genéticas são doenças ocasionadas pelo mau funcionamento de genes presentes no nosso DNA. Em tese, os genes são perfeitos, cada um executa corretamente sua função, só que eles são suscetíveis a mutações. E existem mutações que podem alterar o funcionamento do DNA, levando então, por consequência, o mau funcionamento metabólico ou estrutural das nossas células, que vai, por consequência, desenvolver uma doença que a gente chama de doença genética. E para entender o funcionamento do DNA, a gente pode fazer uma analogia com uma montadora de carros. Porque no nosso DNA, cada gene é responsável pela produção de uma proteína. Assim como nas fábricas, cada equipe é responsável por montar uma peça do carro. Em tese, o carro, quando ele sai da montadora, ele sai 100% perfeito, ou seja, sem nenhum erro. Mas às vezes acontece de alguma peça sair defeituosa, e quando esse defeito é grande, levando grande perigo ao dono do carro, é necessário fazer um recal, na qual esses carros voltam lá para a concessionária e a peça defeituosa vai ser trocada por uma peça que funcione corretamente. Então é nesse esquema que funciona o DNA. Os genes, em tese, eles funcionam corretamente, produzindo cada um uma proteína que vai executar uma função no nosso corpo. Só que como eles são suscetíveis a mutações, existem mutações que vão alterar a conformação do gene, levando então, por consequência, à formação de uma peça defeituosa, ou seja, uma proteína que não vai funcionar direito no nosso corpo. E quando essa proteína não funciona direito, ela pode causar uma doença genética. E nesse caso aqui, o gene que produz corretamente a proteína, ele é chamado de gene ou alelo dominante. E aquele que faz uma proteína zoada é chamado de gene ou alelo recessivo. É por isso então que nesse vídeo a gente vai tratar das doenças recessivas. E existe um monte, tá? E aqui eu listei as principais, que estão presentes nos livros de genética ou então cobrados no vestibular. E eu separei em dois grupos de acordo com o problema gerado pelo mau funcionamento do gene. Nesses daqui de cima estão as doenças vinculadas a uma má atividade metabólica. Por exemplo, o albinismo, a pessoa não consegue produzir a melanina. Já a fenilcetonúria e galactosemia, a pessoa não consegue trabalhar com fenilalanina e galactose respectivamente. Já aqui estão relacionados a problemas estruturais nas células decorrentes de mutações. Por exemplo, na fibrose cística, a pessoa não consegue construir devidamente os canais de íon cloro nas células. Enquanto que na anemia falciforme, a pessoa não consegue construir corretamente a hemoglobina. Então vamos tratar de uma forma bem bacana todas essas doenças. Espero que se você for novo aqui, se inscreva no canal. A fenilcetonúria é uma doença na qual as pessoas não conseguem trabalhar, ou seja, metabolizar o aminoácido fenilalanina. Acontece o seguinte, a fenilalanina é um aminoácido essencial que a gente precisa obter na alimentação. E quando a gente obtém a fenilalanina, no fígado ele é convertido em tirosina através de uma enzima denominada fenilalanina hidroxilase. Então essa enzima aqui ela vai colocar um OH na fenilalanina, convertendo ela em tirosina. E essa enzima que converte a fenilalanina em tirosina, ela é condicionada por um único gene presente no cromossomo número 12 das nossas células. Só que existem pessoas que herdaram uma mutação nesse gene que modificou a síntese da enzima e ela não consegue mais produzir da forma correta. Então essas pessoas que herdaram a mutação, elas produzem uma enzima com defeito de fábrica que não vai fazer esse serviço. Aí o que acontece? Como a fenilalanina nessas pessoas não vai ser convertida em tirosina, ela vai se acumular no corpo, principalmente no sistema nervoso central, na forma de ácido fenolacético, e vai destruir neurônios do nosso cérebro. Isso resulta em problemas sérios nas pessoas. Então, por conta de um gene que produz a enzima defeituosa que foi herdada pelos pais, essa pessoa vai desenvolver uma doença chamada fenilcetonúria. E essa fenilcetonúria ela é bastante famosa porque ela é identificada no teste do pezinho, que é aquele exame de sangue feito nos bebês logo após o nascimento. Então, se for identificado que o bebê possui fenilcetonúria, ele vai ter que passar por uma séria restrição alimentar para não ingerir fenilalanina, porque dessa forma ele vai desenvolver a doença. E infelizmente não dá para fazer igual aos carros aqui, não dá para fazer um recal do bebê. Mas deu para vocês pegarem a ideia. Os genes vão sempre produzir uma proteína, uma enzima, que vão executar uma função no organismo. Agora, se esse gene sofrer uma mutação e produz, por consequência dela, uma proteína que não funciona, ou seja, uma proteína estragada, isso vai desencadear um problema de ordem metabólica, como no caso aqui a fenilcetonúria. E os genes, geralmente, eles têm nomes complicados, mas aqui vamos simplificar chamando ele de gene F, por conta da doença que ele desencadeia, que é a fenilcetonúria. Então aqui eu listei os genótipos possíveis com seu respectivo fenótipo, ou seja, a doença. Então se a pessoa carregar consigo no seu genótipo o alelo dominante, ele vai produzir a enzima e a pessoa vai ser normal. Agora, se ele carregar apenas os alelos recessivos, ele não vai produzir a enzima e vai desenvolver então a fenilcetonúria.
Aí aqui você pode se perguntar, né? Mas a pessoa que tem um genótipo heterozigoto, ela não seria um meio doente, né? Não, ela vai ser uma pessoa normal, assim como o zigoto dominante. Porque, embora ele possua um gene que não funcione, o outro gene correspondente que vai estar presente no cromossomo homólogo vai dar conta do recado. Então, essas doenças que são recessivas, elas são caracterizadas pela presença de dois genes recessivos no material genético da pessoa. Em outro exemplo que eu trouxe aqui é o da galactosemia, que é o caso da pessoa não conseguir metabolizar o monossacarídeo galactose. E a estrutura da doença é idêntica à da fenilcetonúria. No caso aqui da galactose acontece o seguinte, né? A galactose, assim como frutose e glicose, elas são metabolizadas nas nossas células, gerando ácido pirúvico, um evento que a gente chama de glicólise que ocorre no citoplasma das células. Quando a gente estuda a bioquímica da glicólise, a gente vê que a galactose ela é convertida em glicose em duas etapas. Na primeira, a galactose ela recebe um ATP, formando essa substância galactose 1-fosfato, e posteriormente, esse galactose 1-fosfato ele vai ser convertido em glicose 1-fosfato. E aqui existe um conjunto de enzimas que vão fazer esse serviço. E uma delas é a enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase, a GALT. Essa enzima é condicionada por um gene presente no cromossomo número 9. Existem pessoas que possuem uma mutação nesse gene, na qual não consegue sintetizar corretamente essa enzima e não vai então conseguir converter a galactose em glicose, ocasionando um acúmulo de galactose no corpo, principalmente no sangue, ocasionando diversos problemas nas pessoas, como vômitos, icterícia, catarata e até mesmo desenvolvimento intelectual atrasado. E assim como na fenilcetonúria, essa doença aqui ela é identificada no teste do pezinho. E uma vez identificada, a pessoa vai ter que passar por uma restrição de dieta, porque se ela ingerir galactose, desenvolve a doença. Em relação ao genótipo, ele vai seguir o mesmo padrão da fenilcetonúria. Nesse caso, a gente vai chamar o gene de G, pelo fato da doença se chamar galactosemia. Alelo recessivo Gzinho é aquele que não produz a enzima, enquanto que o alelo dominante Gzão é aquele que a produz. E uma outra doença que segue o mesmo esquema é a doença de Tay-Sachs, na qual a pessoa não produz uma enzima responsável pelo metabolismo de um grupo específico de lipídios, os chamados glicoesfingolipídios complexos, conhecidos também como gangliosídeos, nos neurônios. A enzima que faz esse serviço é a exoaminidase, que é condicionada por um gene presente no cromossomo número 15. Aqui a gente vai chamar o gene de T, pelo fato da doença ser Tay-Sachs. No alelo dominante a pessoa vai ser normal, porque ela vai produzir essa enzima que faz essa função, enquanto que o alelo recessivo vai produzir uma enzima bichada que não vai executar esse serviço, e por consequência disso, o acúmulo desses lipídios no cérebro vai desencadear uma série de complicações, levando a pessoa à morte em pouquíssimos anos. Uma outra doença que leva às mesmas complicações é o cretinismo, ou também conhecido como deficiência mental acentuada. Essa daqui é um problema da tireoide, na qual ela não consegue produzir os seus hormônios, o T3 e T4. Nesse caso, existem vários genes envolvidos, mas um deles é o principal, que é o gene TPO, chamado de tireoperoxidase, presente no cromossomo número 3 das pessoas. Bom, esses hormônios da tireoide, eles são produzidos a partir da fenilalanina, que é convertida em tirosina, que a partir dela vai ser convertida em tiroxina, que é o hormônio T4, e a triodotironina T3. Ambos os hormônios são sintetizados a partir da junção de duas tirosinas combinadas com átomos de iodo. O T4 tem 4 átomos de iodo, enquanto o T3 tem 3. Os hormônios da tireoide são responsáveis por estimular o metabolismo de todas as células do corpo, inclusive as células cerebrais, e na sua ausência, elas não se desenvolvem. Uma vez que essa doença se chama cretinismo, a gente utiliza a letra C para representar o gene. A versão dominante condiciona o fenótipo normal, enquanto que a versão recessiva desenvolve essa doença. Já a captonúria é uma doença que afeta os rins, quando a pessoa não produz a enzima ácido homogentísico oxidase, que é responsável pelo metabolismo do ácido homogentísico. Essa substância ela fica na urina, deixando ela com cor preta, bem escura. Ela por si só produz poucos efeitos adversos, mas a pessoa com a captonúria acaba desenvolvendo de forma precoce artrite. Dessa leva de doenças genéticas que afetam o metabolismo que eu trouxe para vocês, eu deixei por último o albinismo, que é a mais famosa. É aquela anomalia na qual as pessoas não produzem melanina. Essa melanina ela é produzida por um conjunto de células que fica bem na base da epiderme denominada melanócitos. Bom, a melanina é uma molécula bem escura que é produzida a partir da tirosina. E ela protege a nossa pele, pelos, cabelos dos raios solares, principalmente UVB e UVC, que são os perigosos. O gene do albinismo está situado no cromossomo número 15. Na sua versão dominante, ele consegue converter a tirosina em melanina. Já na versão recessiva, não consegue fazer isso, levando então ao caso de albinismo. Bom, então até aqui nós falamos de diversas doenças genéticas
trazidas por genes que não funcionam direito, desestabilizando então alguma via metabólica do nosso corpo. E agora a gente vai falar de algumas outras condições, na qual um gene bichado leva à má formação de alguma estrutura das células. Começando pela cromatopsia, que é uma má formação dos cones presentes na retina dos olhos, na qual a pessoa enxerga tudo em preto e branco. Acontece que esses cones são responsáveis pela percepção das cores. Existe um gene presente no cromossomo número 8, responsável pela construção de uma parte fundamental desses cones. Então as pessoas que herdaram uma mutação desse gene não conseguem fazer direitinho os seus cones e, por consequência, elas vão enxergar tudo na forma de preto e branco ou então em tons de cinza. Que doideira, né? Então deixe nos comentários se você já se deparado com alguma situação como essa ou então as outras apresentadas anteriormente. Lembrando que todas as outras, o problema era metabólico. Agora aqui é um problema estrutural. Um outro caso bem famoso é em relação à sensibilidade ao PTC, conhecido como feniltilcarbamina. É uma substância artificial extremamente amarga, que era muito utilizada como forma de brincadeira em testes genéticos nas escolas. Essa substância, ao ser pingada na língua, ela dá um sabor extremamente amargo que você não consegue evitar de fazer uma cara feia. Só que não é todo mundo que sente esse sabor. Acontece que para você perceber um sabor na língua, como esse ou qualquer outro, é necessário que essa substância ela entre em contato com o receptor presente nas papilas gustativas, que vai ser acionado e vai levar essa informação ao cérebro. Acontece que as pessoas que são sensíveis ao PTC e sentem um sabor amargo, ela produz corretamente o seu sensor nas línguas. Só que existe uma mutação na qual esse sensor ele nasce danificado. Então essa substância, ao entrar em contato com a língua, não vai ativar o receptor. Dessa forma, a pessoa não sente o sabor. Então a pessoa que é sensível ao PTC, isso se dá por conta de um gene dominante presente no cromossomo número 7, e já as pessoas que são insensíveis, não conseguem sentir o gosto, é decorrente de uma mutação recessiva que causa defeito nesse receptor. E é muito legal fazer esse teste com a criançada. E para a gente encerrar o vídeo, a anemia falciforme, que é aquela condição na qual a pessoa herda uma mutação no cromossomo número 11, responsável pela síntese de hemoglobinas. E acontece que essa mutação ela altera a forma da hemoglobina, que por consequência vai alterar a forma das hemácias, que em vez de serem redondinhas assim, ficam em formato de meia-lua, ou então formato de foice, que é o que dá esse nome aqui, falciforme. As hemácias que possuem esse formato, elas possuem uma menor mobilidade sanguínea, e por conta disso podem ficar presas nos capilares, causando problemas cardiovasculares, além, claro, a anemia. E uma coisa bem famosa da anemia falciforme é a relação dela com a malária. Acontece que a malária é causada por um protozoário que invade as hemácias, causando um ciclo de febre. E essas hemácias que têm essa forma danificada por conta da anemia falciforme são mais resistentes à ação dos protozoários. Então as pessoas com anemia falciforme têm uma vantagem evolutiva em relação a essa doença, a malária. É isso, espero que tenha gostado. Falou!